Galera vascaína, essa foto aí do Verratti traduz hoje o torcedor vascaíno depois desse empate frustrante, né? Depois Galo 1, Vasco 1. Cara, o Vasco praticamente ali levando para os pênaltis, né? Tava até jogando bem. Poderia ter feito gol, né? Poderia ter feito mais gol. Aquele chute do Puma Rodrigues que o goleiro do Atlético Mineiro fez um milagre. Jogo debaixo de chuva. O Vasco poderia sair vencedor dessa partida, né? Tava quase acontecendo e o Vasco levou o gol do Hulk. Muita gente aí, né, falando que deu muito espaço. O Léo deu muito espaço pro Hulk. O Léo fez um bom jogo, né? Quando é pra gente criticar, a gente critica. Mas infelizmente o Hulk acertou aquele chute, né, que empatou a partida e assim o Vasco sai eliminado da Copa do Brasil. Sentimento de frustração para o torcedor vascaíno. Eu vou trazer aqui o troca de passe, trazendo aí o treinador Rafael Paiva, que também está sendo criticado pelo torcedor vascaíno, devido a ele ter levado a equipe titular para enfrentar o São Paulo, né, naquele jogo que a maioria dos torcedores vascaínos queria, né, que ele levasse o reserva para priorizar os jogadores para essa partida. Você vê ali que no final do jogo o Atlético foi mais para cima, né, porque era um time, né, que ficou descansando e estava ali com certeza mais, né, inteiro na partida. Foram para cima e conseguiram o empate, né, galera? E aí, será que agora o Paiva fica, né? O Vasco aí não consegue vencer, tava com a vitória na mão, tomou empate da eliminação. Será que o Paiva vai sair? Já estão falando o nome do Cuca para assumir o Vasco aí. Possivelmente, cara, eu acho que o Paiva vai sair, vai voltar para a base ou vai ser demitido. Não sei qual vai ser a decisão aí do Pedrinho, mas no momento não, né? Eu acho que está ali na reta final do Campeonato Brasileiro. Eu não sei se o Pedrinho vai tomar alguma decisão em relação ao treinador. Quero a sua opinião, torcedor vascaíno. O que você acha aí do Paiva, que viu o Felipe Coutinho se arrastando dentro de campo. O Coutinho se arrastando, não estava aguentando, né? Era para ter tirado o Coutinho mais cedo, né? Mas não, deixou o Coutinho se arrastando. Infelizmente o Coutinho não fez nada para ajudar o Vasco nessa partida e saímos aí com um empate frustrante e eliminados da Copa do Brasil. Verratti chorando, fez o gol de pênalti, perdeu uma oportunidade que também poderia ter feito o segundo gol, mas enfim, galera, saímos eliminados, né? O torcedor aplaudiu. Vou deixar minha opinião. O Vasco foi longe, chegamos na semifinal de Copa do Brasil com esse elenco aí horroroso, que salva alguns jogadores só, né? Né, senhor Pedrinho? Não contratou um zagueiro, porque essa culpa eu coloco na gestão atual, que não trouxe um zagueiro para disputar essa reta final de Copa do Brasil, que era para ter um zagueiro aí, titular absoluto. Então não adianta ficar colocando culpa em Léo e Maicon, né? Porque a culpa foi dos responsáveis que assumiram o Vasco agora. Claro, Pedrinho salvou o Vasco da empresa aí Salafrária, que estava aí dentro, né? Do ex-presidente Banana, né? Que entregou o Vasco na mão de empresa caloteira, mas não trouxe ali um volante de contenção, né? Aquele jogador de marcação que está faltando muito no Vasco. Cocão horroroso, não dá, né? O Hugo Moura ainda se esforça, né? Ainda tenta ali, é um jogador, né, que é razoável para bom, mas não tem como o Vasco jogar sem zagueiro. A gente já sabia que sem zagueiro o Vasco não conseguiria chegar numa final de Copa do Brasil. Então, infelizmente também a responsabilidade, né, é da diretoria atual, né, desse Marcelo Santana, que não conseguiu trazer um zagueiro, e o Pedrinho, que ficou sentado na cadeira e não trouxe um zagueiro para o Vasco conseguir aí chegar e avançar para uma final. Mas, né, galera, vamos lá acompanhar a troca de passe, o que eles falaram, o que Rafael Paiva falou em relação a essa derrota. Foi derrota, né? Eliminação, um empate ali 1-1, o Vasco eliminado da Copa do Brasil. Bora acompanhar comigo, galera. O chute do Verratti, pouco antes, no que aliás, saiu o escanteio, que na volta desse escanteio saiu o cruzamento por lance do pênalti. Mas antes a chance clara, mais clara tinha sido do Galo, né? Num rebote na área, que o Léo Jardim faz uma defesa no pé da trave, um pouco mais para o início do jogo. A bola ainda pega na trave. Né? Porque era um jogo que
Como as duas propostas passavam por marcação muito encaixada, quase sempre 1 contra 1, com uma sobra de cada lado no setor defensivo. Era um jogo de pouca continuidade de posse, né? De ataques construídos com troca de passe. Era um jogo quase sempre de lançamento longo, disputa de segunda bola, duelo daqui, duelo dali, no máximo dois, 3 passes trocados e a bola quase sempre em disputa. Não era um jogo de continuidade de posse, de elaboração de jogada. Era um jogo muito físico em certo aspecto. Então o Vasco foi conseguindo competir bem nesse cenário, conseguiu fazer o primeiro gol, e a crueldade do jogo é que ele tinha uma sensação de jogo controlado, né? E no lance que sai o gol do Galo, que é um arremesso lateral, o Léo, que encaixava com o Hulk, encaixou o jogo inteiro, e muito bem, que aliás é um jogador criticado, inclusive pela questão dos duelos, né? Quando se opta pelo Léo num jogo como esse, em tese, é por uma melhor saída de bola, para ter uma construção melhor, que nem acabou sendo a marca tônica do jogo, mas ele consegue nos duelos enfrentar muito bem. Ali ele está encaixado na marcação, mas ele está, sei lá, uns 2 metros de distância, que acabou sendo o suficiente para o Hulk fazer o giro e colocar a bola na gaveta. E ali não era absurdo, né? Se você for ver, ele está marcando, ele está no meio de Sforza e Léo. E essa bola passa aqui no meio. Só que o domínio do Hulk já... Porque se ele marca muito em cima e ele está dentro da área, pode ser que o Hulk faça um gato e venha, ele fique também vendido. Então é até natural, porque o atleta ele vai ter que dominar a bola ainda, né? Só que o domínio do Hulk é o talento do Hulk. É o domínio... Não era uma marcação absurda, que senão é muito fácil, né? Condenar. Está estruturado ali. Está estruturado. Só que o talento acabou fazendo a diferença. Deixa eu fazer o seguinte, Rafael Paiva, técnico do Vasco, já está falando e a gente traz ao vivo para vocês aqui no Troca de Passes. A gente buscou o gol o tempo todo, acho que a gente criou muitas situações de gol. A gente conseguiu neutralizar o Atlético, que é muito difícil. A gente conseguiu ter um volume de finalizações no nosso gol muito baixo até o lance do gol. E a gente fica muito frustrado porque realmente hoje foi um jogo que a gente conseguiu colocar em prática tudo que a gente acredita, o espírito que a gente acredita que tem que colocar no jogo, as oportunidades de gol que a gente criou e a bola não entrou. Então a gente sai com um sentimento de frustração porque... No mínimo o pênalti eu acho que a gente merecia, né? E tomar um gol no final do jogo é muito frustrante, mas o sentimento de orgulho da equipe, do que eles produziram hoje, do que a gente tentou fazer, do quanto a gente jogou, né? Então o orgulho pela equipe, pelo grupo que a gente tem, o quanto a gente honrou a camisa do Vasco nesse jogo. E o Verratti? O Verratti é um jogador que sente demais, né, esse tipo de jogo. Ele estava muito esperançoso de chegar na final, é um jogador que quer deixar um grande título para o Vasco, né? Ele é um jogador que realmente coloca a camisa do Vasco em tudo que ele faz e para ele eu tenho certeza que a dor também muito grande, porque ele queria chegar mais longe assim como todos nós e é um cara que sente demais e triste como todos os jogadores, né? E ele demonstrou com o choro lá dentro de campo. Eu queria que você falasse, agora foi, Yuri Duque do BTB Esportes, queria que você falasse um pouquinho referente à substituição, no momento que você coloca o Sforza no lugar do Hugo Moura. O torcedor ali na arquibancada acabou elevando um pouco a temperatura quando você fez essa mudança. Primeiro eu queria saber qual foi a sua análise e qual a intenção nessa troca, já que o Hugo fazia uma boa partida, ele inclusive que estava organizando aquele meio de campo no quesito de defesa, e queria que você falasse qual foi a sua intenção e se você acha que realmente deu algo de errado nessa sua alteração. Obrigado. O Atlético começou a ganhar muito campo, né? Começou a ter um volume no nosso campo e a gente sabia que a gente não ia sustentar a intensidade que a gente colocou no primeiro tempo, né? A gente se desgastou demais no primeiro tempo, com muitos encaixes individuais para a gente conseguir neutralizar o time do Atlético, que é a equipe com a melhor posse de bola do Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que correr muito para tentar tirar a bola deles, para tentar fazer um jogo mais vertical. E a gente tinha certeza que a gente não ia sustentar todos os jogadores, né? A gente perdeu o Emerson ali um pouco antes do que a gente gostaria e daí a gente teve que começar as trocas, né? E o Hugo e o Matheus Cocão, a gente sabia que eles não iam sustentar até o final, né? Então a gente ia colocar um pouco mais de energia para a gente tentar colocar o Atlético para trás de novo, se arrastando tentar saltar mais pressão, tirou, né, pai? Para a gente continuar marcando individual, né? Alguns jogadores, o Paulinho, né? O Hugo cuidou do Paulinho o tempo todo, então é muito desgastante. O Paulinho anda muito no campo e a ideia era tentar manter a energia ali, tentar manter o pé na bola e o gol foi do Hulk, né? Eu acho que nem
nem o Paulinho nem participou do lance ali, mas são escolhas que a gente tem que ter. O que a gente tinha clareza é que a gente não ia sustentar a mesma equipe até o final do jogo. Então a gente tinha que oxigenar a equipe e essa foi a ideia. Olá, Paiva, Charles Silva, do canal Atenção Vascaínos. Falando ainda sobre as trocas, a gente percebeu no segundo tempo, você coloca o Ryan, um menino de 18 anos, e o Rossi, que não jogava há 3 meses. Né? E aí eu gostaria de você explicar sobre isso, tendo em vista que o Jean Davi jogou o último jogo e o Maxime Domingues, que foram 2 contratações da janela, não entraram. Então, queria que você explicasse sobre isso, se me permite também, o que deixa para o torcedor e ainda para essa temporada, o que dá para dizer para o Vasco agora só o brasileiro, então, almejando a Libertadores, qual é agora o limite, ou qual é a ambição do Vasco nessa temporada? Eu acho que o parâmetro que a gente tem que cobrar agora de todos nós aqui, né, nós internamente e vocês para nós, é o que a gente mostrou no jogo de hoje. Acho que agora todos os jogos do brasileiro são finais para a gente, porque a gente perdeu pontos que a gente não gostaria de perder. E algumas equipes que estavam abaixo da gente ganharam alguns jogos e estreitou esses pontos agora. Então a gente precisa tratar todo o jogo como a gente tratou o jogo do Atlético aqui. Como uma final, transpirar muito, correr muito, lutar muito, buscar o gol o tempo todo. Então esse jogo é uma referência do que a gente tem que fazer nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Tratar todo o jogo como se fosse o último jogo. Né? A respeito das trocas... O Ryan é um jogador que a gente queria, porque o Ryan pode jogar tanto dos 2 lados quanto o jogador por dentro, né? A gente sabia que em algum momento a gente ia ter que fazer mais trocas e daí ter um jogador que tem essa possibilidade e ajuda demais, né? E é um jogador potente, a gente sabia que o Atlético ia vir, a gente ia ter transição, então a gente precisava pensar num jogador de transição, um jogador mais alto para a bola parada, né? Então o Ryan nos dá isso. E o Rossi é o jogador que, de lado de campo, que melhor cruza, né? A gente sabia que agora a gente precisava colocar a bola para dentro da área, né? O Rossi era um jogador que estava mais fresco no sentido de estar mais tempo sem jogar, então a intensidade a gente sabia que ia ser absurdamente alta. E colocando o Max ou o Menezes eram jogadores mais de centro, jogador mais de posse, mas a gente já estava com o Coutinho e com o Payet. Então a gente precisava de jogadores que chegassem pelo lado e com a perna boa cruzasse. Então a gente tinha Rossi, a gente tinha Ryan, tinha Leandrinho, continuamos com o Puma. Então a ideia foi essa, né? Ter o meio com o Coutinho e com o Payet e a gente conseguir chegar pro lado e terminar jogadas na área, porque a gente sabia que o Atlético ia baixar o bloco, ia ter muito jogador pelo centro, a gente ia ter que chegar mais pelo lado. Então foi em cima disso as escolhas. Boa noite, Paiva. Sérgio, do podcast Cruz Maltino. Bom, vamos virar a página. Foi Copa do Brasil. Como é que vai ficar o mental desse time depois dessa desclassificação? Que a gente tem aí jogos importantes pelo brasileiro. O próximo já quarta-feira contra o Cuiabá, que está brigando lá embaixo. E a gente tem que se garantir, fazer logo os 45 pontos. Como é que vai ficar o mental do time agora? A gente está muito abatido hoje, né? Eu acho que a gente vai aí amanhã, início de segunda-feira, a gente vai sentir muito, porque o sentimento é de que a gente produziu hoje para ganhar o jogo, para levar a decisão no mínimo para os pênaltis ou uma vitória. Eu acho que a gente criou para fazer o segundo gol antes de tomar. Então é muito frustrante você tomar um gol quase no final do jogo, né? Então acho que o sentimento é de frustração nesse sentido, mas de muito orgulho de novo do que a equipe produziu e do que essa equipe pode produzir, né? Então eu acho que de novo, o parâmetro que a gente tem é o jogo que a gente fez hoje, como a gente fez alguns jogos lá atrás, como a gente fez um jogo lá do primeiro turno contra o São Paulo. Esses jogos são o nosso parâmetro, a gente tem que buscar jogar assim todos os jogos, a gente tem que encarar agora os jogos do Brasileiro como uma final, porque a gente precisa pontuar, a gente precisa logo escapar de alguma coisa pior aí, buscar uma pontuação de 45, 46 pontos, para daí começar a lutar lá em cima de novo. Mas esse sentimento ruim tem que passar logo, porque o jogo já é quinta-feira. A gente já joga quinta-feira, já joga segunda-feira. E encarar esses jogos como uma final e continuar trabalhando, lutando para a gente crescer, para a gente desenvolver cada vez mais o nosso jogo, e principalmente o Vasco como instituição, brigar sempre para chegar em mata-mata, em fases finais de campeonato de mata-mata, chegar cada vez mais na primeira página do Brasileiro. O Vasco é muito grande e a gente tem que contribuir para isso. Paiva, aqui,
tudo bem? Você falou bastante sobre transpiração desse time, que é o que fica. Acho que a comparação do primeiro tempo com o segundo tempo, ela tem uma certa disparidade. Um Coutinho, por exemplo, que estava exausto no segundo tempo, mas é compreensível que ele permaneça no time. E aí você fala muito do time do Atlético, um time que tem o Hulk, que tem o Paulinho se movimentando. Você acha que, de certa forma, esse time, pensando numa competição de mata-mata, chegou no seu limite técnico, de alguma forma, do que se pode apresentar em campo e do que se tem do outro lado, né? Como se foi até onde dava na transpiração, que é uma palavra que você já usou aqui várias vezes. Eu acho que hoje a gente demonstrou que a gente poderia ter ganho do Atlético Mineiro, né? Que para mim é uma equipe extremamente talentosa, com muito recurso, com muitos jogadores de nível muito excelente, assim. Então, o que fica para mim é que a gente pode jogar contra qualquer equipe de igual para igual, né? Sabendo que a gente tem que competir muito, entendendo as nossas fragilidades, mas com total capacidade para ganhar de qualquer equipe no Brasil. Acho que o Vasco tem que ter isso na cabeça, essa mentalidade, né? Lutando muito, brigando muito, como é o DNA do Vasco, com jovens jogadores de base, mas com capacidade para ganhar de qualquer equipe, como a gente poderia ter ganhado do Atlético hoje. Então acho que é esse sentimento que fica. E a gente poderia ter chegado na final. Acho que a gente poderia ter levado mais, se a gente sustentasse ali mais 10 minutos, talvez, por pênalti, se a gente conseguisse converger em gol, a chance que a gente teve, a gente poderia ter ganho o jogo por mais de um gol. Mas o futebol é assim, o Atlético é extremamente qualificado, mas a gente pode jogar contra qualquer equipe de igual para igual. Paiva, Lineker Biondi. Tá aí, Rafael Paiva, técnico do Vasco, falando sobre a eliminação na Copa do Brasil. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre o que disse o técnico do Vasco, porque a gente vai voltar a São Januário. Lá estão Luiz Carlos Júnior, Roger Flores e Richarlison, que transmitiram o jogo aqui no Sport TV e vão participar com a gente agora.